Desde as primeiras civilizações, o orgulho foi tanto a força que ergueu impérios quanto o veneno que os destruiu. Ele alimentou reis, construiu monumentos, conquistou continentes e depois, silenciosamente, corroeu tudo o que havia sido erguido. Nesta jornada, vamos explorar como o orgulho moldou o destino de povos inteiros, dos faraós, que se julgavam deuses, aos imperadores que acreditavam ser eternos. Vamos entender como a vaidade, o poder e a ilusão de grandeza deixaram rastros de ruína por onde passaram, e por que essa mesma chama ainda queima dentro de nós. Se você gosta de mergulhar nas histórias que revelam a alma humana e os segredos por trás das civilizações antigas, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque agora vamos começar essa história. No início, o ser humano era apenas mais um entre os animais. Vivia do que a terra oferecia, temia as tempestades, os rios e os ventos e se curvava diante das forças que não compreendia. Mas em algum ponto da história, algo mudou. O mesmo ser que antes se escondia do trovão começou a erguer pedras contra o céu. Domesticou o fogo, traçou fronteiras no chão, aprendeu a plantar e a esperar. E com esse domínio sobre a natureza, nasceu uma nova sensação, a de poder. Pela primeira vez, o homem não apenas vivia, ele controlava. E o orgulho, semente invisível, começou a germinar. Foi nas primeiras aldeias que o orgulho encontrou espaço para crescer. Quando o homem deixou de vagar e começou a construir, algo dentro dele também se ergueu. Os primeiros muros não protegiam apenas corpos, mas egos. As casas, os templos e os altares não eram só abrigo ou devoção, mas declarações silenciosas de superioridade. Uma forma de dizer, nós vencemos o caos. Cada pedra empilhada era um testemunho de que o ser humano já não aceitava sua pequenez. Ele olhava para o rio, que antes o ameaçava e agora o desviava com canais e represas. Olhava para o sol e o transformava em calendário. A cada conquista sobre a natureza, o orgulho se tornava mais forte. Os deuses, antes temidos, começaram a se parecer demais com os homens. Tinham paixões, cóleras, invejas e vaidades, reflexos ampliados da própria humanidade. E talvez tenha sido nesse espelho que o homem se viu pela primeira vez como algo divino. Se os deuses eram apenas versões maiores de si mesmo, por que não tentar alcançá-los? O orgulho nasceu como um grito de liberdade contra o destino, mas, ironicamente, seria também a prisão invisível que acompanharia o homem em todas as eras. O surgimento das cidades foi o auge dessa transformação. Nelas, o homem deixou de ser apenas parte da terra e passou a moldá-la à sua imagem. Os templos apontavam para o céu, as praças se tornavam centros de poder e as inscrições nas pedras garantiam que seus feitos seriam lembrados para sempre. A ideia de grandeza surgiu como um antídoto contra a morte, uma forma de permanecer através da memória. O homem descobriu que poderia desafiar a natureza, mas não podia derrotar o tempo. E foi esse medo de desaparecer que inflamou o orgulho ainda mais. O caçador que antes se contentava com a sobrevivência, agora desejava glória. O agricultor queria riqueza, o rei queria eternidade. Assim, o orgulho deixou de ser apenas um sentimento e se tornou um sistema. Passou a orientar a forma de construir, de governar e até de adorar. Cada monumento erguido era uma tentativa de vencer o esquecimento. Cada império fundado era uma forma de dizer ao mundo, eu existi. O orgulho, nesse sentido, era a resposta humana ao vazio. A recusa em aceitar a fragilidade da carne, o esquecimento da morte e a indiferença do universo. Mas o orgulho também tinha uma face nobre. Ele foi a força que impulsionou o progresso, que inspirou o artista a criar, o arquiteto a sonhar e o líder a unir povos. Era a centelha da ambição que fazia o impossível acontecer.
No entanto, quanto mais brilhava essa centelha, mais ela queimava o próprio Criador. Porque o orgulho é uma chama que ilumina o caminho da glória, mas também incendeia tudo ao redor quando se perde o controle. As primeiras civilizações descobriram isso cedo demais. Os reis começaram a se vestir como deuses. As classes dominantes acreditavam ter nascido superiores. O trabalho manual passou a ser visto como indigno, e a hierarquia social se consolidou em torno da vaidade e da aparência de poder. As pirâmides, os zigurates, as muralhas, todas essas maravilhas do mundo antigo não eram apenas obras de engenharia, mas símbolos de ego coletivo. E por trás delas havia multidões anônimas que carregavam pedras para sustentar a glória de poucos. O orgulho, que nascera como impulso de criação, transformou-se em instrumento de dominação. Em cada civilização antiga, há uma marca desse primeiro pecado humano. No Egito, o faraó acreditava governar por direito divino. Na Mesopotâmia, os reis gravavam seus nomes em tabuletas de argila para que o tempo não os apagasse. Em cada templo, em cada escultura, havia o mesmo desejo, o de escapar da mortalidade. O orgulho não era apenas sentimento, era teologia, era política, era arte. E quanto mais o homem tentava se elevar, mais distante ficava da humildade que o conectava ao mundo natural. A natureza, que antes era a mãe, passou a ser vista como inimiga. Os rios eram domados, as florestas cortadas, as pedras moldadas. E nesse gesto de poder, o homem começou a se esquecer do que era. Já não via a si mesmo como parte da criação, mas como senhor dela. O orgulho transformou o mundo, e o mundo começou a se transformar contra ele. A seca, as enchentes, as pragas. Cada desastre era um lembrete cruel de que, por mais alta que fosse a torre, ela sempre poderia cair. Assim, as primeiras civilizações se ergueram com a mesma força com que mais tarde ruiriam, porque no centro de cada império nascente havia sempre um mesmo sonho, o de se igualar aos deuses. E toda vez que o homem acreditou ter alcançado essa altura, o universo respondeu com silêncio e com ruína. O orgulho havia nascido, e com ele o destino inevitável de todos os impérios que viriam depois. No Egito, o orgulho assumiu uma forma majestosa, envolta em ouro e silêncio. Ali, mais do que em qualquer outro lugar, o ser humano acreditou ter encontrado o caminho para a eternidade. O faraó não era apenas um rei, era um deus em carne e osso. O elo entre o céu e a terra, o senhor da vida e da morte. Diante dele, o tempo parecia se curvar. E por séculos, todo o Egito viveu em função dessa ilusão divina, a de que a morte poderia ser vencida pela glória, pela pedra e pelo ritual. O orgulho egípcio não nasceu da violência ou da conquista, mas do medo mais profundo do homem, o medo de desaparecer. O Nilo, com seu ciclo de cheias e secas, ensinava ao Egito que tudo morre e renasce. Mas o faraó não aceitava ser parte desse ciclo. Enquanto o rio se renovava, ele buscava permanecer. E foi dessa recusa que nasceram as pirâmides, colossos de pedra erguidos não para abrigar corpos, mas para desafiar o esquecimento. Cada bloco empilhado era uma prece petrificada, que o nome do rei jamais fosse apagado. O orgulho egípcio não gritava, ele sussurrava a eternidade. Dentro das câmaras escuras das tumbas, os sacerdotes desenhavam nas paredes os caminhos do além. O faraó, acreditavam, seguiria o sol até o horizonte e renasceria a cada amanhecer. A morte para eles não era um fim, mas uma travessia. No entanto, por trás dessa espiritualidade grandiosa, escondia-se um pavor silencioso. A ideia de ser esquecido era mais temida do que o próprio morrer. E o orgulho surgiu como escudo contra esse pavor. Se o corpo apodrecia, que o nome perdurasse. Se a carne falhava, que a estátua permanecesse. O orgulho se tornou a tentativa humana de transformar o tempo em pedra. A imagem do faraó,
imóvel, serena e imortal, não era apenas símbolo de poder. Era também uma negação da fragilidade. Enquanto o povo vivia sob o sol ardente, o faraó era retratado em pose perfeita, sem rugas, sem dor, sem dúvida. Ele não podia parecer humano, porque ser humano era ser finito. Assim, a arte egípcia, rígida e simétrica, refletia não apenas a ordem do cosmos, mas a arrogância de quem acreditava poder fixar a eternidade em forma e cor. Cada traço obedecia à mesma ideia. O faraó não morre, ele continua, mas a eternidade, mesmo quando esculpida em granito, é uma promessa frágil. O deserto, que parecia guardar as pirâmides como um santuário, também era o lembrete constante de que o tempo devora tudo. O vento que sussurrava entre as dunas levava consigo a poeira dos séculos e das vaidades. O que os egípcios tentavam preservar, o rosto, o nome, a história, lentamente se desgastava sob o mesmo sol que um dia os glorificara. A areia, indiferente, engolia templos e túmulos com a mesma paciência dos deuses. O poder absoluto dos faraós criou a ilusão de controle total. Eles acreditavam comandar não apenas homens, mas a própria ordem do universo. Se o Nilo não enchia, era porque os rituais haviam falhado. Se o povo sofria, era um reflexo do desequilíbrio cósmico que cabia ao faraó restaurar. Nessa visão, a arrogância se confundia com dever. O orgulho se travestia de responsabilidade divina. O faraó era o eixo do mundo, e todo o resto girava em torno dele. Mas quanto mais central se tornava sua figura, mais isolado ele ficava. Cercado por sacerdotes, guardas e rituais, o homem por trás da coroa se perdia dentro do mito que ele mesmo alimentava. Os egípcios acreditavam que o coração seria pesado após a morte, colocado numa balança diante da pena da deusa Maat, símbolo da verdade. Se o coração fosse leve, a alma encontraria paz. Se fosse pesado de culpa, seria devorado. É curioso pensar que um povo que erguia pirâmides para se proteger do esquecimento também acreditava que o peso do coração determinava o destino eterno. Talvez o orgulho fosse o fardo mais difícil de carregar naquela balança invisível. Por trás do esplendor dos templos havia uma tragédia silenciosa. Quanto mais os faraós tentavam se aproximar dos deuses, mais se distanciavam dos homens. A crença em sua própria divindade os condenava à solidão e à paranoia. Não podiam errar, não podiam duvidar, não podiam ser humanos. E quando finalmente morriam, tudo o que restava era o esforço desesperado de suas dinastias para preservar a ilusão de continuidade. O corpo embalsamado, o túmulo lacrado, o nome gravado em hieróglifos, gestos que tentavam enganar o tempo, mas que no fim só o confirmavam. Hoje, olhamos para as pirâmides e vemos grandeza. Mas talvez devêssemos ver orgulho petrificado, a vaidade mais monumental que o mundo já conheceu. O Egito Antigo acreditava ter domesticado a morte, mas o que sobreviveu não foi a eternidade prometida, e sim a ironia do tempo. Porque, apesar de toda a sua glória, nenhum faraó conseguiu escapar do esquecimento. Suas múmias dormem em vitrines de vidro, observadas por olhos curiosos que já não pronunciam seus nomes com reverência, mas com curiosidade arqueológica. O que um dia foi divino virou exposição. A arrogância sagrada dos faraós nos ensina que o poder absoluto é uma miragem. Quanto mais alguém se convence de ser eterno, mais frágil se torna diante do tempo. O orgulho egípcio nasceu do medo, o medo de morrer, o medo de ser apenas humano. E talvez por isso suas ruínas ainda nos fascinem, porque nelas vemos refletido o mesmo desejo que ainda carregamos, o de permanecer, mesmo sabendo que tudo passa. Na Mesopotâmia, o orgulho deixou de olhar para o céu com veneração e passou a desafiá-lo. Se no Egito ele se manifestava na busca pela eternidade, na Babilônia e na Assíria, ele assumiu a forma de conquista.
Era um orgulho ativo, violento, insaciável. Não bastava ser lembrado, era preciso dominar. Nessas terras entre os rios Tigre e Eufrates, o homem acreditou não apenas poder tocar o divino, mas substituí-lo. E foi desse impulso que nasceram alguns dos mitos e impérios mais grandiosos e mais cruéis da antiguidade. A Torre de Babel é o símbolo perfeito dessa ambição. Uma torre que subiria até o céu, feita não para honrar os deuses, mas para desafiar sua autoridade. Era o grito coletivo da humanidade dizendo: não precisamos mais de vocês. O mito de Babel é menos sobre a punição divina e mais sobre o limite humano. Mostra que o orgulho, quando compartilhado, se transforma em loucura coletiva. A cidade inteira unida por um propósito impossível, uma escada para o infinito. Mas o infinito não é lugar de homens. Quando as línguas se confundiram e o projeto desmoronou, não foi apenas a torre que caiu. Foi a ilusão de unidade, o sonho de uma glória sem fronteiras. Babel se tornou a metáfora eterna de toda civilização que tenta substituir o divino por si mesma. Da mesma terra que imaginou Babel, surgiram impérios que transformaram o orgulho em máquina de guerra. A Babilônia, com seus jardins suspensos e seus templos de ouro, era a encarnação do esplendor humano. Tudo ali parecia projetado para impressionar, para eternizar a grandeza de seus reis. Nabucodonosor, o monarca que reconstruiu a cidade, chegou a se autoproclamar Rei dos Reis. Seu nome era sinônimo de poder absoluto e sua capital, um espelho do paraíso. Mas quanto mais alta a cidade se erguia, mais profunda se tornava sua sombra. O luxo da Babilônia era sustentado pela exploração, pela escravidão e pela crença de que o mundo existia para servir ao trono. O orgulho babilônico era estético, teatral. Cada portão decorado, cada muro azul com figuras de touros e dragões era uma tentativa de impressionar o olhar divino e o humano. O famoso Portão de Ishtar, que ainda hoje sobrevive em ruínas, não era apenas uma entrada, era uma declaração. Era o poder feito cor, brilho e pedra. Mas por trás da beleza estava a mesma vaidade que movia todos os impérios. O desejo de ser lembrado não pelo bem que fez, mas pela grandeza que impôs. Enquanto a Babilônia buscava glória na aparência, a Assíria encontrou orgulho na força. Seus reis não queriam ser amados, queriam ser temidos. Assurbanipal, Senaqueribe, Tiglat-Pileser, nomes que ecoavam como trovões nas fronteiras de um mundo em expansão. A Assíria transformou a guerra em ciência, a dominação em arte. Cada conquista era registrada com minúcia em baixos relevos que exibiam exércitos esmagando cidades, corpos sendo empalados, inimigos humilhados diante do trono. O orgulho assírio não se escondia, exibia-se. A violência era a prova de poder, e o poder era a medida do valor humano. Nos palácios de Nínive e Assur, os reis mandavam esculpir suas vitórias nas paredes. A cada batalha vencida, a cada povo subjugado, acreditavam estar mais próximos da glória eterna. A tirania era sustentada pela crença de que a ordem do mundo dependia da obediência ao império. E como sempre acontece, a convicção de estar no topo fazia os governantes esquecerem que o topo é o lugar mais instável de todos. A glória se tornou rotina e a violência, tradição. Mas o tempo, silencioso e paciente, preparava sua vingança. Quando a Babilônia caiu, foi como se o próprio orgulho desmoronasse com ela. Os jardins secaram, as muralhas foram derrubadas, e o grande império que se acreditava eterno se tornou poeira. A Assíria, com seus exércitos invencíveis, teve o mesmo destino. Cidades inteiras foram queimadas, e o que restou de seus reis foram fragmentos de pedra e inscrições quebradas. O orgulho que havia sustentado esses impérios foi o mesmo que os destruiu, porque o poder, quando não conhece limites, consome a si mesmo. O mito de Babel havia se cumprido na história real.
O homem, tentando alcançar o céu, provocou sua própria queda. A confusão das línguas era agora a metáfora das civilizações que não conseguiam mais se entender, cada uma acreditando ser o centro do mundo, incapaz de ouvir o outro. O orgulho coletivo que um dia unira povos em torno de um sonho, agora os dividia em guerras intermináveis. E, como sempre, o preço da glória era pago pelos que nunca a desfrutavam. Babilônia e Assíria provaram que o orgulho pode construir impérios mais rápido do que qualquer outro sentimento e destruí-los com a mesma rapidez. Seus reis se julgavam deuses, seus exércitos marchavam com a certeza de que a vitória era um direito natural. Mas nenhum deles escapou do esquecimento. Hoje, os visitantes caminham entre as ruínas silenciosas de Nínive, entre colunas quebradas e inscrições que perderam o som. Tudo o que resta são rastros de uma arrogância que acreditou ser eterna. Essas civilizações deixaram ao mundo uma lição amarga. A glória obtida pela força é sempre passageira. O poder absoluto cria uma ilusão tão forte que até os deuses parecem desnecessários, até que a ruína chega e lembra ao homem o que ele realmente é. O orgulho da Babilônia e da Assíria não morreu com seus reis. Ele apenas mudou de forma, esperando o próximo império que ousasse acreditar que poderia durar para sempre. Na Grécia, o orgulho vestiu uma nova forma. Não mais coroas de ouro ou tronos divinos, mas ideias. O homem deixou de buscar a eternidade nos templos e passou a procurá-la dentro de si. Aquele impulso de grandeza que antes erguera pirâmides e torres, agora se convertia em filosofia, arte e política. E o orgulho grego não se expressava na conquista do mundo, mas na crença de que o homem podia compreendê-lo por completo. Foi o nascimento da razão e, com ela, de uma nova forma de arrogância, a intelectual. Os gregos olhavam para o cosmos e viam ordem, harmonia e proporção, reflexos da própria mente humana. Acreditavam que a beleza estava na medida, no equilíbrio, e que compreender as leis do universo era uma forma de tocar o divino. Em vez de desafiar os deuses, passaram a imitá-los. Cada escultura, cada templo, cada palavra escrita buscava capturar a perfeição. E nesse gesto de busca havia algo profundamente orgulhoso. A convicção de que o ser humano poderia ser a medida de todas as coisas. O mito de Prometeu simboliza bem esse espírito. O titã, que rouba o fogo dos deuses para dá-lo aos homens, representa a audácia grega, o desejo de saber, de criar, de dominar o que antes pertencia apenas ao divino. Mas o castigo de Prometeu também revela o preço dessa ousadia. A chama do conhecimento ilumina, mas também queima. Os gregos sabiam disso e, mesmo assim, seguiram adiante, fascinados pela própria capacidade de pensar. Em Atenas, o orgulho se refinou. Tornou-se cívico, racional e estético. O cidadão livre acreditava ser o centro da vida política, o representante da razão no mundo. A democracia era celebrada como a mais alta forma de organização humana e, de fato, foi uma revolução para a época. Mas por trás desse ideal havia exclusão e hierarquia. O orgulho do cidadão se sustentava sobre a ausência de voz de mulheres, estrangeiros e escravos. O homem grego se via como o ápice da civilização e todo o resto como bárbaro. A razão que deveria libertar serviu também para justificar a superioridade. O mesmo orgulho estava nas artes. Quando Fídias esculpiu as estátuas dos deuses, ou quando Sófocles escreveu tragédias sobre reis que desafiavam o destino, havia nelas um espelho do próprio homem. O herói grego, ao tentar ultrapassar seus limites, acabava punido por sua híbris, a desmedida. Era uma advertência clara: quem acredita ser mais do que humano será lembrado por sua queda. E ainda assim, a Grécia inteira foi movida por essa híbris. A busca pela perfeição se tornou um culto e a certeza de possuí-la uma cegueira. Quando Roma herdou o legado grego,
o orgulho ganhou músculos. Se a Grécia se orgulhava de pensar, Roma se orgulhava de conquistar. O que os gregos fizeram com o intelecto, os romanos fizeram com o poder. A cidade começou como um pequeno povoado às margens do Tibre e, em poucos séculos, transformou-se no centro do mundo. Seu orgulho era prático, disciplinado, militar. O romano acreditava que o destino do império era inevitável, uma missão dada pelos deuses, talvez, mas conduzida pela vontade humana. A glória romana não se media em filosofia, mas em territórios. Cada vitória ampliava a convicção de que Roma era eterna e que o mundo existia para ser romanizado. As estradas, os aquedutos, os arcos de triunfo, tudo proclamava o mesmo credo. A ordem e a lei de Roma são universais. A cidade era o eixo da civilização, e tudo fora dela era desordem. Esse orgulho foi a força que manteve legiões marchando durante séculos, atravessando desertos, montanhas e mares. Mas também foi o germe da queda. Com o tempo, Roma passou a acreditar que nada poderia destruí-la. O poder se tornou rotina, a glória, obrigação. O império cresceu tanto que começou a ruir por dentro. A corrupção se espalhou, a lealdade se diluiu e a própria ideia de virtude, tão exaltada pelos romanos, se perdeu entre luxos e intrigas. A disciplina que um dia fora sua maior força virou arrogância, e o ideal de dever deu lugar à busca por prazer e prestígio. O império que se dizia eterno começou a se corroer pela mesma autoconfiança que o erguera. Ainda assim, Roma não caiu apenas pela espada inimiga, mas pelo peso de sua própria grandiosidade. Quando tudo gira em torno da glória, qualquer fracasso parece impensável, e o impensável, quando acontece, destrói tudo. O orgulho romano, como o grego, nasceu da crença no homem, mas esqueceu a humildade de ser humano. Ambos acreditaram que a inteligência, a ordem e o poder eram suficientes para controlar o destino. Ambos acabaram descobrindo que o destino é a única força que não se deixa controlar. A transição da Grécia para Roma marcou o momento em que o orgulho deixou de ser religioso e se tornou humano. O homem não precisava mais dos deuses para se sentir divino. Ele próprio havia se tornado a medida de todas as coisas, e por isso mesmo o centro de sua própria ruína. Quando o império ruiu e as estátuas dos deuses foram quebradas, restou apenas o eco de uma certeza antiga. Toda civilização que acredita ter alcançado o auge já começou a cair. Nas ruínas de Atenas e nas colunas partidas do Fórum Romano, o orgulho ainda fala, silencioso, mas presente. Ele está na beleza das esculturas que ainda resistem, na perfeição dos templos, nas estradas que cruzam a Europa. Mas também está na lembrança de que tudo o que foi absoluto se perdeu. O orgulho grego e romano não foi um erro, mas uma lição. O homem pode se elevar pela razão e pela força, mas se esquecer de sua medida, o mesmo céu que o inspira será o que o derrubará. Depois que os impérios da antiguidade desabaram, o mundo ficou coberto de ruínas, templos vazios, colunas partidas, tronos abandonados. O homem que antes acreditava dominar o cosmos se viu pequeno diante da própria história. Foi nesse silêncio, entre as cinzas das civilizações orgulhosas, que nasceu uma nova visão do mundo. Pela primeira vez, o orgulho deixou de ser símbolo de grandeza e passou a ser reconhecido como uma doença da alma. A virada espiritual da humanidade começou quando ela percebeu que o inimigo não estava mais fora, mas dentro de si. No Ocidente, o cristianismo se ergueu sobre essa constatação. Em vez de exaltar a força, proclamou a humildade. Em vez da glória, pregou o arrependimento. A antiga ideia de que o homem podia se igualar aos deuses foi substituída pela noção de que ele precisava se curvar diante deles. A queda de Lúcifer, o anjo que quis ser como Deus, tornou-se o mito fundador dessa nova moral.
O orgulho não é o caminho para o céu, mas a queda que o afasta dele. O brilho de quem quer ser maior do que o Criador é o mesmo fogo que o consome. Cristo pregado na cruz, o símbolo máximo da fraqueza, tornou-se o oposto do faraó coroado, do rei assírio triunfante, do imperador romano entronizado. Era um Deus que renunciava ao poder, e essa inversão abalou as fundações da antiga lógica. A grandeza passou a ser medida não pela dominação, mas pela entrega, não pela força, mas pela compaixão. O orgulho, que durante milênios movera os impérios, agora era visto como o veneno que separava o homem de Deus e dos outros homens. Os monges, ao se isolarem nos desertos, buscavam vencer o orgulho através do silêncio e da disciplina. O poder deixou de estar nas mãos dos reis e passou a habitar os corações que sabiam renunciar. O cristianismo fez da humildade uma forma de sabedoria. Quem se reconhecia pequeno descobria a grandeza espiritual. Mas, paradoxalmente, até essa virtude podia se corromper. Muitos passaram a se orgulhar da própria humildade, transformando a renúncia em exibição. O orgulho é astuto, ele sobrevive mesmo disfarçado de virtude. No Oriente, o budismo seguiu outro caminho, mas chegou à mesma conclusão. Para Buda, o sofrimento nasce do desejo, e o desejo, em última instância, é a expressão do ego. A ilusão de um eu separado do todo é o que mantém o ciclo da dor. O orgulho, nesse sentido, é a forma mais profunda de ignorância. Acreditar que somos algo fixo, distinto e superior ao mundo. A iluminação, portanto, seria o oposto do orgulho. O reconhecimento de que tudo é impermanente, que nada nos pertence, que a separação é apenas aparência. Tanto nas palavras de Cristo quanto nas de Buda, há um mesmo convite: desapegar-se do eu. O que antes fora celebrado, a glória, a ambição, a conquista, agora era visto como obstáculo à paz interior. As tradições espirituais começaram a ensinar que o verdadeiro poder é o domínio sobre si mesmo. A grande batalha já não era travada em campos de guerra, mas dentro da consciência. Vencer o orgulho tornou-se sinônimo de libertação. Mas o homem nunca se livrou completamente dele. Mesmo quando as religiões o condenaram, o orgulho se reinventou. Tornou-se mais sutil, mais sofisticado. Passou a se esconder por trás de gestos piedosos, de boas intenções e até de fé. O orgulho espiritual, aquele que faz alguém acreditar que está mais próximo de Deus que os outros, talvez seja o mais perigoso de todos, porque se mascara de virtude. E foi assim que o mesmo sentimento que ergueu impérios passou a habitar templos e mosteiros. Ao longo dos séculos, o orgulho continuou a mudar de pele. Na Idade Média, ele se vestia de teologia. Nos tempos modernos, de razão. E hoje, de ambição. As religiões tentaram domesticá-lo, mas o homem encontrou sempre novas formas de justificá-lo. Chamou-o de vontade de vencer, autoestima, espírito empreendedor. O orgulho deixou de ser um vício confessado e passou a ser celebrado novamente, apenas com outros nomes. Por trás de muitas virtudes contemporâneas, há o mesmo impulso antigo, o desejo de ser visto, admirado, lembrado, a busca por reconhecimento, por sucesso, por destaque. Tudo isso é o eco distante dos reis e faraós que queriam gravar seus nomes na pedra. A diferença é que agora o monumento não é de pedra, mas de imagem. O espelho substituiu a pirâmide. O orgulho sobreviveu à religião, ao império e à filosofia, porque ele não pertence a nenhum tempo específico. Ele é parte da própria condição humana. E talvez por isso as grandes tradições espirituais nunca tenham prometido erradicá-lo completamente. Elas sabiam que o orgulho não pode ser destruído, apenas compreendido e equilibrado. O verdadeiro desafio não é eliminá-lo, mas impedir que ele nos cegue. O orgulho, afinal, é a sombra da consciência, nasce da luz da própria percepção.
Só quem reconhece sua tendência a se exaltar é capaz de se manter lúcido. Assim, a virada espiritual que tentou domar o orgulho não o matou, apenas o revelou. Transformou-o de força criadora em espelho moral. Mostrou ao homem que toda vez que ele tenta se colocar acima dos outros, se afasta daquilo que o torna humano. O orgulho continua vivo, só que agora usa as roupas da virtude, fala a linguagem da glória e se apresenta como ambição legítima. Ele não desapareceu, apenas aprendeu a sorrir. O orgulho nunca deixou de erguer impérios. Ele apenas trocou de forma, de idioma e de trono. Hoje não há mais faraós com coroas de ouro, nem reis assírios marchando sobre as ruínas dos inimigos, mas há outros soberanos, mais sutis e mais poderosos. O novo império é tecnológico, econômico, ideológico, e seu Deus continua sendo o mesmo, o próprio homem. Em vez de templos de pedra, erguemos catedrais de vidro e aço. Em vez de estátuas, criamos marcas, logotipos, perfis e avatares. O orgulho aprendeu a se modernizar. As civilizações antigas queriam gravar seu nome na eternidade com monumentos. Nós fazemos isso com dados. Cada clique, cada imagem, cada texto é uma tentativa de permanecer. É o mesmo impulso que moveu os egípcios a mumificar seus corpos, só que agora digitalizado. O homem moderno acredita ter dominado o tempo e o espaço através da tecnologia, mas talvez tenha apenas criado uma nova forma de ilusão. A arrogância não desapareceu com as antigas coroas, apenas migrou para os circuitos e telas. As grandes corporações funcionam como impérios contemporâneos. Controlam territórios invisíveis, os da informação, da mente e do desejo. Seus líderes muitas vezes se veem como visionários, portadores de um destino maior, criadores de um novo mundo. Mas, por trás das promessas de progresso e inovação, ecoa o mesmo som antigo da soberba. Nada é impossível. É o grito da Torre de Babel, reerguida, agora feita de silício. E como antes, o risco é o mesmo. Quanto mais alto o homem sobe, mais frágil se torna o chão sob seus pés. O orgulho também governa nações. Está presente em discursos de poder, em guerras travadas em nome da glória ou da identidade. Cada época acredita ser a mais justa, a mais esclarecida, a mais civilizada. Roma também acreditava. A Babilônia também. A ideia de superioridade, cultural, moral ou tecnológica, continua movendo impérios e destruindo povos. A história se repete apenas com outras bandeiras. O orgulho é o motor de todas as civilizações e, ao mesmo tempo, o veneno que as corrói por dentro. Mesmo os ideais mais nobres podem ser contaminados por ele. Movimentos políticos que começaram pela justiça terminam muitas vezes transformados em tirania moral. Causas que pregam igualdade acabam alimentando novos fanatismos. O orgulho se infiltra até nas boas intenções, porque ele adora se disfarçar de virtude. O desejo de salvar o mundo pode se tornar, sem perceber, a crença de que apenas nós sabemos o que é certo. Assim, o mesmo impulso que ergueu templos e impérios passa a erguer ideologias. No plano individual, o orgulho se tornou quase um dever. A cultura atual estimula a autopromoção, o culto à imagem, o sucesso como medida de valor. Somos ensinados a sermos nossos próprios deuses, a acreditar que nada é inalcançável. Mas o preço desse ideal é a solidão, a comparação constante, a angústia de nunca ser suficiente. A humanidade repete o gesto de Ícaro, voar cada vez mais alto, acreditando ter vencido os limites, até que o calor das próprias ambições derreta as asas. O mais irônico é que o orgulho moderno se disfarça de humildade. As empresas falam em propósito, os líderes em servir, as pessoas em autenticidade. Tudo parece virtuoso, mas o centro continua sendo o eu. O discurso mudou, o altar não.
A busca por reconhecimento se veste de altruísmo, mas ainda é movida pelo mesmo desejo antigo de ser visto, lembrado, celebrado. O orgulho aprendeu a sorrir, a parecer generoso, e por isso é ainda mais perigoso. O mundo atual é o palco onde o orgulho alcançou sua forma mais sofisticada. A ilusão de que podemos controlar tudo, o corpo, a natureza, a morte. Criamos inteligências artificiais, colonizamos o espaço, manipulamos genes. Voltamos, enfim, à promessa de Babel: tornar-nos semelhantes aos deuses. A diferença é que agora acreditamos fazer isso em nome do bem, do progresso, da ciência. Mas a essência é a mesma: a recusa em aceitar limites. E, historicamente, toda vez que o homem acreditou estar acima da própria condição, o abismo veio em seguida. As quedas nunca são apenas ruínas materiais. São também crises de sentido. Quando o orgulho colapsa, o que se perde não é apenas poder, mas identidade. Roma não caiu só militarmente, caiu espiritualmente. Assim também caem nossos impérios invisíveis quando percebemos que toda a glória acumulada não nos protege da solidão, do medo, da finitude. O orgulho é uma tentativa de negar o que somos, frágeis, transitórios, imperfeitos. Talvez o futuro dependa da capacidade da humanidade de reconhecer essa verdade. Não há problema em desejar grandeza. O perigo está em confundir grandeza com dominação. O orgulho não precisa ser eliminado, mas compreendido. Ele pode inspirar, desde que não ceguem os olhos que o carregam. O mesmo fogo que ilumina também destrói. O desafio é mantê-lo aceso sem deixar queimar o que nos torna humanos. No fim, a história do orgulho é a história do próprio homem, sua ascensão e sua queda, sua glória e seu arrependimento. Dos deuses faraônicos aos algoritmos modernos, é sempre a mesma voz dizendo: eu sou maior. E talvez a verdadeira sabedoria comece quando alguém, pela primeira vez, tem coragem de responder: não preciso ser. Porque é nesse instante que o orgulho deixa de governar impérios e o homem volta a governar a si mesmo.